fora dele. Ellen, vamos lá. O que você destaca pra gente desse levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública? O que você pode dizer? Então, a gente precisa levar em consideração nesse destaque aqui o que está por trás desse excessivo número de mortes ocasionado pela polícia brasileira. E aí me parece que nós estamos falando de um treinamento que é deficitário e de um raciocínio da militarização das polícias aqui no Brasil que acaba levando sempre à violência. Porque em qualquer polícia do mundo a gente tem a história do uso progressivo da força, né? Então você alerta, você usa armas não letais, ou menos letais, porque não letais eu não concordo com a expressão, e até você efetivamente partir então pro tiro e tudo mais. Aqui não, né? Aqui, infelizmente, a gente acaba sendo muito reativo e não tendo esse uso progressivo da força. E há um uso irregular de armas, você exagera no uso de armas, policiais que usam armas fora do horário de serviço, é uma prática muito comum. Muito policial, e aí nós temos um tabu aqui, quando você fala, você destaca bem, né? Nós temos 9 pessoas mortas por policiais e um policial pelo menos morto. O número de pessoas que, embora os homicídios em geral venham caindo no Brasil, o número de pessoas mortas pela polícia está aumentando. O número de policiais que morrem em confronto vem diminuindo, mas ainda assim é um número grande, mas que ocorre sobretudo fora do horário de serviço. E aí está o grande tabu. Por que ocorre fora do horário de serviço? Porque nego tem que fazer um bico. Quando você lê uma manchete, aqui em São Paulo é menos comum, porque já até uma certa aceitação disso. Mas eu lembro, por exemplo, na Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Sul, é radicalmente proibido o bico. Então, quando você via uma manchete dizendo assim, o policial estava passando pelo posto de gasolina, quando presenciou o assalto e reagiu. Ele estava fazendo bico. Sim. Mas você tem que dar esse tipo de manchete, porque senão a família não recebe sequer uma indenização. A família do policial, que já ganha mal pra caramba, não recebe sequer uma indenização. Então, esses policiais precisam fazer bico, né? A gente não está aqui condenando quem faz bico. Eles precisam, porque o salário é um salário de M. Tem que complementar a renda dele. Não tem como sobreviver extras. sem. Isso é uma coisa muito séria. Esses caras precisam fazer bico, colocam a vida em risco, morrem fora do expediente fazendo esses bicos, né? Se envolvem muitas vezes com coisas que não são bacanas. Por quê? Porque eles estão ali, gente, policial e bandido são vizinhos. Eu gosto muito de uma figura de linguagem do André Caramante, que eu acho maravilhosa. O André se criou em comunidade e tal, e ele conta uma história que é assim, lá se entende que a vida é uma dança das cadeiras. Por segundos a mais que a música tivesse tocando, um poderia ter sentado, ele que é jornalista, poderia ter sentado na cadeira do bandido, o bandido na cadeira do policial e vice-versa. É assim a vida numa comunidade, né? São milímetros de diferença que mudam a posição que você vai estar. Então esse policial, ele tá muito perto ali do bandido, né? A vida tá muito integrada ali. E aí você expõe todo esse risco e essa cultura de violência dentro das polícias, né? É uma polícia que ela é treinada, isso não é só no Brasil, para pressupor que inocente é o homem branco e todo o resto entra já numa pré-culpa, e tudo isso entra então nesse impacto que é bem triste, é bem preocupante sobre o Brasil, que revela um despreparo e uma falta realmente de amparo das polícias brasileiras. Ô Tonholi, vamos colocar você nessa conversa aí através da sua opinião. O que você acha que deveria mudar nesse modus operandi da polícia? Se você acha que deveria mudar, tá? É preciso fazer alguma coisa? E o que você acha que é preciso ser feito? Por detrás de todos esses números tem uma tosse de fundo nervoso chamada caspa do capeta, diabo ralado, café albino, cocaína. O índice de consumo de cocaína no Brasil é 4 vezes superior, segundo a Organização Mundial de Saúde, a de qualquer país desse planeta, óbvio. As 10 principais máfias do mundo, enraizadas em 23 países, movimentam por ano 3 trilhões com T de dólares, gerados a partir de 200 bilhões com B, movimentados pelo tráfico de cocaína. O que há por detrás do policial que ganha pouco, do policial que atirou, que matou demais, o policial que foi morto? A guerra do narcotráfico. O que está acontecendo?
Está acontecendo o seguinte, por detrás desses números, a gente tem uma questão que hoje está permeando toda a violência no Brasil, que continua sendo a cocaína. Haja visto que, se esse estudo não detalha isso, mas se você fizer a engenharia reversa dos homicídios, você vai ver que o que está por detrás, a luz de fundo, backlight, é o tráfico da cocaína. E isso não está sendo combatido por quê? Porque se perdeu o controle. E como se perdeu o controle? Funciona assim. Hoje, quem está por detrás da cocaína? O PCC. No último dia 15 de junho, foi morto o Jorge Rafá, o maior traficante de cocaína do Sul. Aí o PCC começou a brigar com o Comando Vermelho, etc, etc. Está aumentando o número de homicídios, inclusive dentro das cadeias, por causa dessa briga. Não há controle. Então, esses números divulgados são apenas o lado o que a gente pode tatear. É apenas, digamos, eles não trazem a tecla SAP que faz a gente ler o que há por detrás. Vale a pena se fazer um estudo reverso, a engenharia reversa, sobre o que há por detrás de cada homicídio. Nós chegaremos num denominador comum chamado cocaína. Essa é a grande verdade.